A paz, boa noite. Eu quero compartilhar uma palavra com você. E essa palavra está escrita no capítulo de Gênesis, versículo 24. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 15 e o 27. Mas antes, deixa eu te falar, você já passou por algum momento de dor? Nós não fomos preparados para sofrer, né? Deus nos fez para nós vivermos felizes no jardim do Éden, mas com devido ao pecado, nós acabamos passando por momentos de dores nessa vida. E aqui, como na história de Isaac, né, Isaac no capítulo 23 de Gênesis, capítulo antes que nós vamos ler hoje, conta a parte que Isaac perdeu a mãe dele, perdeu Sara. E Deus colocou também o lado humano de Isaac aqui. A Bíblia diz que Isaac sentiu muito a perda da mãe, não é por menos, né? Ainda mais quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos muito. E muitas vezes não dá para nós voltarmos atrás. Não dá para você voltar. Aquela pessoa, quando ela vai embora, infelizmente, não tem como ela voltar, né? Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos permitir sermos consolados com as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Enfim, Abraão sabia que Isaac estava muito triste com a perda da mãe e já estava na idade de se casar. E ele pediu o servo dele, Eliezer, que foi um servo nascido e criado na casa dele, que era um servo de confiança, para ir até a cidade onde os parentes dele moravam e escolher ali uma moça e trazer essa moça para se casar com o filho dele. E foi isso mesmo que ele fez. Chegando nessa cidade, diz assim, Eliezer não sabia quem era a família de Abraão, não sabia quem era moço, não era igual hoje em dia, né? Hoje em dia a gente consegue por internet, telefone, é muito fácil se localizar uma pessoa, mas antigamente não tinha isso. E ele resolveu fazer uma oração dentro do coração dele que diz assim, ó: antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Noá, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. Ele orou assim, falou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, aquela moça que oferecia água para mim e também dá água para os meus camelos, essa é a escolhida do Senhor. Que lindo, gente. Que nível de dependência do Senhor, assim, sobrenatural que Eliezer tinha. Embora ele não tinha muito, assim, relacionamento com Deus, ele sabia que o Senhor dele, Abraão, tinha um relacionamento com Deus que respondia, com Deus que ouvia, né? E muitas vezes é isso mesmo que a gente tem que fazer. Em determinadas situações que a gente não sabe qual caminho, não sabe quem é a pessoa, não sabe o que fazer, é simplesmente a gente pedir ao Senhor: Deus, me dá direção do que fazer. Senhor, qual caminho eu devo seguir, né? E o versículo 27 diz assim, dizendo: bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor, né? E acontece, ele viu Rebeca vindo, foi até o encontro dela, pediu água, ela falou: não vou te dar só água só para você, mas também vou estar dando água para todos os seus camelos. E ela serviu ele com muita excelência. E depois que ele viu aquele espírito de serva de Rebeca, ele resolveu perguntar: quem é você? E ela falou. E, né, aqueles do nada de Deus, aquela moça que estava dando de beber para ele e para os camelos, era simplesmente parente de Abraão, era filha do irmão de Abraão. E nesse momento ele agradeceu muito ao Senhor, porque ele viu que o Senhor não tinha desamparado ele. Resumindo a história, Rebeca foi abençoada pelo pai, pelo irmão e foi liberada para ir para a cidade de Canaã para conhecer o seu futuro esposo Isaac. E a Bíblia diz que quando eles se encontraram, Isaac e Rebeca, Isaac ainda estava muito aflito com a perda da mãe. Mas ele permitiu que Rebeca consolasse ele, né? Que você possa permitir que o Senhor, muitas vezes, Deus vai colocar pessoas na nossa vida que vai nos consolar, que vai nos abraçar. A Bíblia diz: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram, né? Quando você vê uma pessoa chorando, uma pessoa triste, não peça para ela parar de chorar, não. Deixa ela chorar. Se permita ser um ombro amigo, se permita ser um abraço, se permita ser um instrumento do Senhor, tá? E que Deus te abençoe. E independentemente da situação que você estiver passando, creia que você tem um Deus que te conforta, que te consola e que envia pessoas para ser o abraço de Deus nessa terra, para ser mesmo o consolo do Senhor nessa terra. Que Deus te abençoe poderosamente, grandiosamente, em nome de Jesus.